Bom dia a todos. Nós chegamos ao 25º domingo do tempo comum do ano A e temos as leituras próprias deste domingo que estão assim concentradas num tema básico que é esse tema no caso, Deus que faz coisas novas, né? Deus que deseja o bem para todas as pessoas. Então, leiamos a primeira leitura, que é do livro do profeta Isaías. E esse Isaías é um discípulo já bastante posterior, né? Uns quase 100 anos, mas ele está no exílio da Babilônia, junto com outros exilados, quando Jerusalém foi destruída. Então esse profeta, um século mais ou menos depois, né, lá pelo ano 500 e imaginemos assim, 540 por aí, ou talvez antes, 550 antes de Cristo. E ele tem a segunda parte do profeta Isaías, cabe a ele, que são os capítulos 40 a 55. E o texto que nós lemos, de certa forma, ele encerra o capítulo 55. Então, depois de ter preparado o povo para o retorno, ele encerra com os seguintes pensamentos. Do livro do profeta Isaías: Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, e meus caminhos não são, e os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Palavra do Senhor. E passemos para o Evangelho, que é um trecho do Evangelho de São Mateus, do capítulo 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei com o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia todo desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores, paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros.
Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes homens trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Certamente, ao ouvirmos este trecho do Evangelho, nós ficamos tentados a nos colocar na crítica, junto com aqueles que foram contratados primeiro. Como é que o patrão não viu que eles trabalharam muito mais do que esses que chegaram na última hora? Por falar em hora, o trabalho naquele tempo era mais ou menos como no início do capitalismo lá na Inglaterra. 12 horas por dia de trabalho. E o combinado, a diária, era um padrão. Assim, se pagava mais ou menos como o salário mínimo, mas não esse salário mínimo defasado, era por dia. E por dia se pagava uma moeda de prata, uma dracma. E esse dinheiro era considerado suficiente naqueles tempos para alimentar uma pessoa com ao menos, digamos, uma família com ao menos 5 filhos. Então podemos imaginar o desespero quando o patrão chega e encontra ainda gente lá pela última hora. Explicando melhor, 12 horas não do nosso relógio. Você vê que ele foi às 9 horas, não, ele foi cedo, depois foi às 9 horas, às 12, às 15 e às 17 horas. Então é um período maior, mas que engloba 12 horas de trabalho. Então o acerto por uma moeda de prata era justo. E aí quando os primeiros reclamaram: Senhor, mas a gente trabalhou muito mais. Nós apanhamos o sol do dia bem quente, suamos, nos cansamos e recebemos a mesma coisa. E a resposta do patrão é que surpreende. O que contratei com vocês? Pagar uma moeda de prata pelo trabalho. Eu não posso fazer aquilo que eu quero com o que é meu? Não posso pagar a mesma coisa a esses homens que vieram na última hora para o trabalho? Então vejam, ou você tem inveja porque eu sou bom? É isso que o Evangelho quer assim mostrar. Ele mostra que a salvação, ela não depende do mérito, da observância da lei de Moisés, ou no caso da parábola, as 12 horas de trabalho. A salvação é sempre um dom gratuito. Não posso fazer aquilo que eu quero e dar a estes que vieram no final do dia, a mesma coisa. O patrão não viu o lucro que ele teve. Ele viu
a pobreza daqueles que não foram contratados. E a pergunta fica, por que não foram contratados? O normal era o seguinte, as pessoas entravam cedinho, lá numa praça, ficavam então esperando que o patrão ia olhando assim, escolheu, venha você. Então os primeiros patrões que chegavam, escolhiam os homens mais fortes, é claro, rende mais, né? E aí, os mais idosos, né, menos fortes, às vezes meio doentes, ficaram esperando, né? Será que alguém ainda vai nos contratar? E pela bondade do patrão, de fato, contratou. Então ensina para nós que a graça é um dom de Deus. Não é como a lei, que se observa a lei, você tem como que garantia de receber a salvação no céu. Com Deus não funciona. Não funciona com o Deus de Jesus Cristo, que é puro dom, puro amor. E então uma palavrinha também sobre a primeira leitura. Então vejam que tem uma busca, buscai o Senhor enquanto Ele puder ser achado. O que a parábola faz? Eles buscaram o trabalho de um patrão que os chamasse para a sua vila, sua horta, onde tinha vinho, azeitonas e outras frutas mais. Então a graça não é simplesmente eu fico parado. Os que chegaram na última hora, eles procuraram o trabalho. Então estar aberto, mas esse estar aberto exige uma iniciativa de nós. Eles mereceram ser contratados? Segundo os outros patrões, provavelmente não. Por isso sobraram. Então Deus como que lida e trabalha com as sobras, o resto, os pobres, os desempregados, os desiludidos da vida, enfim, desses é que Ele cuida. E então esse apelo de clamar ao Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, ele corresponde depois ao pedido. O ímpio abandone o seu caminho. Quem pratica injustiças, suas maquinações, e volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus. Ele está falando para o povo, ele se sente no meio dessas pessoas. Ele é um elemento. Não é que ele fala de cima para baixo, fala para os colegas, mas fala em nome de Deus, né? Para que se animem. E aí vem outro pensamento. Os meus caminhos, os meus pensamentos, não são como os vossos pensamentos. E vossos caminhos não são como os meus caminhos. Caminho é o modo de proceder, modo de agir. E pensamento, a gente pensaria imediatamente, esse patrão é injusto. Não valorizou. Segundo os nossos padrões de hoje, ele não valorizou o trabalho, mas valorizou o chefe de família que não teria nada para oferecer aos seus filhos. Então esse é o pensamento que aparece nas leituras e neste domingo. Não é que nós precisamos ficar parados, devemos tomar iniciativa, lutar pelo que é nosso, pelos nossos direitos, mas diante de Deus, sem dúvida, Ele está sempre perto de nós. E perto de nós quando nós o invocamos. Então invoquemos ao nosso Deus, a Jesus Cristo, a Virgem Maria, para que olhe pelas nossas famílias. Talvez estejamos desempregados, os nossos filhos agitados porque não têm a companhia na escola. Enfim, tantos problemas que nós temos. Recorramos a Ele. Então, bom dia para todos e que a palavra de Deus seja um alimento para a nossa vida. Amém.